Voto impresso auditável. Você vota, você confere. Vem que eu te explico. 2 erros. Remete à imagem da urna eletrônica, que é a ferramenta do engano. É a ferramenta fascista que serve para manter o controle da eleição na mão do serviço eleitoral. Segundo erro, a palavra auditável. Auditoria não é exame público de votos. Quem tem que examinar o voto é o povo, não é um auditor. E não adianta dizer que o auditor será o povo, porque na hora de aplicar a lei, o serviço eleitoral vai usar o sentido específico da palavra, que é a auditoria realizada por auditor. Ou seja, povo completamente fora do processo. Outro erro, na urna eletrônica não é o cidadão que vota. Não é. Não é porque não há respeito à cláusula pétrea do voto direto. Não é o cidadão que tem o domínio da concretização do voto. Então não é o cidadão que vota. É a máquina de votar que vota. O cidadão pensa que vota. Você confere? Não confere. Cidadão não confere porque ser humano não vê dado digital, ser humano não vê pulso elétrico. A frase seria: você pensa que vota e a máquina vota. Você pensa que confere, mas você só olha uma imagem produzida pela máquina. Eu tenho a maior curiosidade de saber quem é essa pessoa que pretende explicar alguma coisa aqui. Porque, na verdade, está enganando. Está mantendo a narrativa do serviço eleitoral. Hoje, você digita o número do candidato e aperta a tecla verde. A confirmação aparece na tela da urna. Você confirma o voto e só depois o voto é registrado digitalmente, mas você não pode ver se esse registro contém mesmo o seu voto. Tem 3 erros aí. O que aparece na tela não é a confirmação, é uma imagem que o software te apresenta, não é a confirmação do voto. Eu vou voltar um pouco aqui para poder pontuar. A informação aparece na tela da urna. Você confirma o voto e só depois o voto é registrado digitalmente. Falso. Você não confirma o voto. Você confirma a imagem que apareceu na tela. Você não tem como saber se isso é seu voto porque você não vê impulso elétrico dado digital. E olha a pegadinha. Só depois o voto é registrado. Mentira. No momento em que você tecla confirma, você autoriza o sistema a transformar a sua manifestação em alguma coisa. Nesse momento, o seu voto já é escrutinado pelo software. E o que fica no registro digital do voto é o resultado desse processo de transformação da sua vontade. Mas você não pode ver se esse registro contém mesmo o seu voto. Você não pode ver nada, nada. E você não confirma nada. Você está apenas se divertindo com a tela da máquina, é só isso. Quando a eleição termina, cada urna emite um boletim impresso. Esse documento é a apuração dos registros digitais que não foram conferidos pelos eleitores. O boletim de urna é a demonstração da transformação que aconteceu com cada voto, mas não é a demonstração dos votos. Os dados são retirados da urna por meio de um pendrive e transmitidos para o Tribunal Superior Eleitoral. A apuração de fato, com a totalização dos votos, é realizada pelo software do TSE e sem a possibilidade de auditoria posterior. O voto já foi transformado na hora que você teclou confirma e a totalização na sessão eleitoral é feita também pelo software que está na própria urna, na própria máquina. A totalização por sessões eleitorais é feita pelo serviço eleitoral, mas é importante entender que já houve uma totalização na própria máquina da sessão eleitoral. Em nenhum momento você tem acesso à apuração. Em nenhum momento você tem acesso nem sequer ao seu voto, não é a apuração. Em nenhum momento o cidadão tem acesso nem sequer ao que ele está votando. Porque quem vota é a máquina, já que a ação não é direta, não está sob o domínio do cidadão. Com o voto impresso auditável, tudo fica mais claro. Negativo, não fica mais claro. Quer dizer, cabe a pergunta, claro para quem? Claro para quem?
Para o povo não muda nada. Não fica claro para o povo, porque o povo não é auditor, não é o povo que vai fazer a auditoria. Não muda nada, piora. Se muda alguma coisa, é porque muda para pior. Porque aí esse procedimento de contagem secreta de votos vai para a Constituição, se estabelece como um procedimento no plano constitucional, e o dia que o povo acordar para esse absurdo, terá que fazer uma emenda constitucional e enfrentar toda a dificuldade de encaminhar uma proposta nesse sentido. Você digita o número do candidato e confirma na urna. Após o voto, uma impressora protegida por vidro emite a cédula impressa do voto visível somente para você. Aqui o mensageiro aqui volta a repetir os mesmos erros. Enquanto você não tiver domínio do que você está fazendo, não é o seu voto. Agora, você pode conferir se o voto impresso na cédula é idêntico ao que aparece na tela da urna eletrônica. Aqui tem uma armadilha semântica. Não é comparar se o que aparece na tela é idêntico ao que está impresso. É comparar se o que você quer é o que está impresso. A tela deve ser ignorada. Se estiver correto, você confirma e a cédula impressa é enviada para a urna lacrada. Isso não tem a menor relevância. O fato do cidadão não ter acesso à cédula não garante a rigidez do processo. Qual o problema do cidadão pôr a mão na cédula? Nas máquinas de terceira, quarta geração, o cidadão pega sim a cédula e coloca na urna. Quem corrompe a eleição não é o cidadão. Em nenhum momento você tem acesso à cédula impressa, que vai direto para a urna lacrada. Isso se repete até o fim do dia. Cada voto gera uma cédula conferida pelo eleitor. No final, a apuração continua a ser de forma eletrônica e ágil. Aqui que está o grande nó. Lembrando a lição de Stalin. Importa quem conta o voto. O que ele acabou de dizer no áudio? A apuração continua sendo eletrônica, quer dizer, não é o povo que conta o voto. É uma confissão isso. A diferença é que com o voto impresso auditável, as cédulas contendo a prova material da vontade soberana e conferida por cada eleitor podem ser contadas, possibilitando assim a auditoria da apuração eletrônica. Podem ser contadas, veja a condicionante. Podem significa talvez. E a pergunta, contadas por quem? Não é pelo povo. De um jeito transparente e seguro. Transparente e seguro para quem? Para Stalin? Voto impresso auditável. Esse voto impresso não é você que vota. Quem vota é a máquina. E você não confere nada. Porque quem conta o voto é o serviço eleitoral. Você vota, você confere. Em resumo, para tratar desse assunto, quem quer que seja, tem que entender o que é o sufrágio universal. O que é sufrágio e o que é universal. O que os gregos inventaram quando eles criaram a democracia. É preciso entender isso. Porque a democracia é poder do povo. Kratos, poder. Não é fantasia, não é teatro, é poder. Que poder que o povo tem nesse mecanismo? Se o regime é representativo democrático, que poder que o povo tem na hora de fazer a escolha dos representantes? Que poder que o cidadão tem na concretização do seu voto, na fiscalização da contagem pública dos votos, no escrutínio, no exame? Se não há sufrágio universal, não há democracia. Isso que nós vivemos não é democracia. E essa máquina é a ferramenta que tira de nós o poder que nós teríamos se isso aqui fosse uma democracia.